Segundo Hans Staden, o mais bravo guerreiro tupinambá conhecido por ele não fazia cerimônia em exibir um cesto com pedaços de seus inimigos, dos quais iria se alimentar. Claude d'Abbeville demonstrou admiração pela excelente oratória e inteligência dos tupinambás que conheceu em sua passagem pelo Maranhão, descrevendo-os como bons raciocinadores que baseavam seus argumentos sempre na razão. Já Jean Delery apontou os habitantes do grupo tupinambá com o qual conviveu por meses na Baía de Guanabara como mais fortes, mais robustos e até mais bem dispostos que os próprios europeus. De fato, não faltam relatos de cronistas do Velho Mundo sobre esta nação, que no início do século XVI já era bastante numerosa na costa do Brasil. Mas, para se ter noção da grandeza e importância deste grupo indígena, é preciso ter consciência de que sua história não se inicia com a chegada dos europeus por aqui. Por mais que a partir do século XX os indígenas frequentemente apareçam na historiografia apenas como uma das 3 raças que deram origem ao povo brasileiro, as sociedades que habitavam o Brasil muito antes de 1500 não representavam um grupo homogêneo. Cada etnia possuía seus costumes e particularidades que muitas vezes poderiam ser semelhantes ao de outros povos, mas que quando divergiam a ponto de se tornar ameaça, serviam de motivação para torná-las inimigas. Partimos daí para entender como os tupinambás acabaram estando tão presentes em diferentes regiões do Brasil, através da conquista de territórios por meio de guerras. Eles estavam incluídos no tronco linguístico tupi, que há aproximadamente 500 anos antes da chegada dos europeus havia conseguido se estabelecer e dominar quase todo o litoral brasileiro, ao expulsar para o interior os povos pertencentes ao grupo Macro-G, que eram chamados por eles de tapuias. E uma vez chegando à costa do nordeste e sudeste do país, os tupinambás iniciaram um processo de expansão territorial através das guerras de conquistas, até mesmo contra as demais etnias do seu grupo. Para eles, a guerra, além da importância prática, já que era necessário para buscar recursos naturais e se defender, constituía um elemento principal na construção de sua sociedade. Estes povos acreditavam que para se tornar um bom guerreiro era necessário desenvolver certas habilidades e virtudes espirituais que os deixaria mais próximos de seus antepassados. Um bravo guerreiro não deveria se dar por vencido, mas sim lutar até as últimas forças. E caso fosse capturado, teria de se manter corajoso em sua morte pelas mãos dos inimigos, pois do outro lado estariam à sua espera os espíritos de seus ancestrais e por aqui ficariam seus descendentes e amigos em busca de vingança. Mas, caso obtivesse sucesso em suas batalhas, ele passaria a ser mais respeitado dentro da estrutura social do seu povo, sendo recompensado com as melhores mulheres, a melhor comida e bebida, e com o respeito e admiração dos demais membros. Também aos capturados era dada uma morte digna de um guerreiro, segundo a sua crença. Depois de receberem a melhor comida e hospedagem, eles eram adornados e participavam de uma festa que simbolizaria a sua passagem da vida para a morte. E antes de levar uma pancada fatal na nuca, eles teriam ainda a chance de ameaçar seus algozes, jurando vingança através dos amigos e descendentes que ficariam por aqui. Completando o ritual, seus corpos eram cortados em pedaços, cozidos e distribuídos como alimento aos membros da aldeia e seus convidados, pois para os tupinambá, o melhor túmulo de um bravo guerreiro era o estômago de seus inimigos. O hábito da antropofagia estava presente na maior parte das sociedades indígenas brasileiras muito antes da chegada dos europeus, e foi através dos tupinambás que eles puderam testemunhá-lo e descrevê-lo nas crônicas que circulavam em seu continente durante os primeiros anos de colonização. Isso porque esta numerosa etnia conviveu com portugueses e franceses, chegando a ter inclusive uma boa relação comercial com o primeiro grupo, a quem passou a considerar inimigo logo que percebeu as intenções colonizadoras e de subjugação por parte deles contra sua população. Assim, resistiram bravamente às construções de vilas e fortificações portuguesas nas regiões sudeste e nordeste do Brasil, travando guerras e se aliando aos franceses, dos quais conseguiam armamentos mais modernos e treinamento bélico. Contudo, mesmo sendo fortes e corajosos guerreiros, acabaram não resistindo aos enormes esforços dominantes dos colonizadores,
o que fez com que fossem considerados quase extintos ainda na metade do século XVI. Em um passado mais recente, um grupo descendente dos Tupinambás, moradores do sul da Bahia, tiveram sua terra reconhecida e delimitada pela FUNAI e têm lutado para conseguir manter viva a memória de seus grandiosos antepassados.